Eu vivi para ver a Globo ficar por 25 minutos em pleno Jornal Nacional defendendo políticas de esquerda, políticas de transferência de renda, de pegar dinheiro público e dar para as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. A Globo, aquela que defendeu o corte dos nossos direitos trabalhistas, que defendeu a PEC do fim do mundo, que congelou investimentos em saúde, segurança, educação, transporte, moradia por 20 anos, a Globo que defendeu o roubo da nossa aposentadoria, agora a Globo está defendendo políticas de esquerda. Por quê? Porque a Globo, ela faz o que o mercado financeiro manda ela fazer. A Globo representa o mercado financeiro, não só a Globo, mas praticamente toda a mídia brasileira, principalmente Globo, e aí tem Jovem Pan, Estadão, e eles estão uníssonos, eles estão assim, todos unidos, para que o governo passe a ajudar as pessoas mais pobres. Aí você pode perguntar, mas por que, Thiago? Por quê? O mercado financeiro não está do lado do Bolsonaro para salvar as empresas, a economia e dane-se a vida? Não. O Bolsonaro está completamente isolado. Contra ele tem não só a oposição de esquerda, tem a antiga direita, tem antigos aliados, tem Globo e toda a imprensa tradicional e tem o mercado financeiro, porque a estratégia do Bolsonaro é uma estratégia genocida. E eu estava falando com o meu amigo José, do canal Portal do José, que eu recomendo, se você não é inscrito, procura aí, canal do José, se inscreve no canal dele. E ele me falou uma coisa muito inteligente, ele falou, olha, 100 pessoas não tem mercado financeiro, tem que ter alguém para consumir. Se as pessoas morrerem todas, ou muitas morrerem, não vai ter consumo, e aí não tem como o mercado se recuperar. E é exatamente isso, para quem não entende por que está todo mundo contra a política de extrema-direita, a política burra do Bolsonaro. Esse é o motivo. Vamos já falar sobre isso aqui, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição juntos, vamos levar a verdade para as pessoas. O Bolsonaro está atacando com mentiras. Nós vamos contra-atacar com verdades. Então, vem com a gente. É 1 segundo se inscrever e é de graça e ajuda muito a levar a verdade para as pessoas. Então venha. Agora vamos falar sobre acabou para o Bolsonaro, Globo, mercado financeiro, todos contra ele, e qual é a estratégia que será utilizada para fazer com que o Bolsonaro fique como um presidente decorativo. Lembrando que o Temer era um vice decorativo, o Bolsonaro ele é um presidente decorativo. A Globo ontem passou 25 minutos, foram 2 blocos e meio praticamente do Jornal Nacional, só mostrando os erros do Bolsonaro. A Globo primeiro colocou os especialistas, e os especialistas de direita, economistas de direita, gente que sempre defendeu corte de direitos do povo, sempre defendeu o povo mais pobre e os ricos mais ricos, sempre defendeu o banqueiro. Esses economistas ontem falaram, olha, o que o governo brasileiro está fazendo está errado, o certo é as pessoas ficarem em casa e o governo usar dinheiro público para pagar as pessoas para ficarem em casa. Essa é a maneira, as pessoas vão ter mais dinheiro, as pessoas vão continuar consumindo e quando a crise acabar, quando as pessoas puderem voltar a circular, essas pessoas vão comprar. E olha só que coisa, eu falei isso aqui no vídeo de ontem do canal, eu falei essa é a receita do bolo é essa. O Lula fez isso em 2008, o Brasil pulou da 15ª para a 5ª maior economia do mundo. O Brasil chegou ao menor desemprego da história, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Essa é a receita do bolo numa crise. E aí a Globo começou a colocar economistas falando isso, praticamente repetindo o que eu falei no vídeo. Aliás, a Globo podia me convidar, que eu falava aquilo até melhor do que os economistas que falaram. Porém, o que acontece? A Globo falou isso, depois a Globo começou a comparar o que os outros países estão fazendo. E falou que a Inglaterra vai pagar 80% dos salários de funcionários de micro e pequena empresa, os Estados Unidos vão pagar entre 1.000 a 1.800 dólares por pessoa, a Espanha está pagando, não sei quem está pagando, e começou a comparar os outros países do mundo. Aí falou sobre o Brasil. O governo Bolsonaro ofereceu R$200 por mês. É uma vergonha. E colocou especialistas mostrando que é uma vergonha. E aí colocou especialistas mostrando os outros países, eles estão investindo porcentagens muito grandes do PIB desses países, ou seja, é uma porcentagem que é equivalente ao tamanho da economia de cada país. Os Estados Unidos estão investindo 6% do PIB em transferência de renda, ou seja, para a crise, para dar dinheiro para grandes, pequenas, médias empresas e para os cidadãos. Aí falou, a Inglaterra está dando quase 18% do PIB, a Inglaterra está investindo, a Alemanha 12% e o Brasil 3%. A metade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo, então 6% para eles é muito. E é 6 vezes menos do que a Inglaterra.
4 vezes menos do que a Alemanha, muito menos do que qualquer outro país do mundo. Por quê? Porque o Bolsonaro está com a política dele, a política burra, criada por Olavo de Carvalho e por gente muito burra, que é a política de, eles acham que vai morrer pouca gente, eles acham que vão passar por isso e que no fim ele vai estar certo e as pessoas vão ficar do lado dele. Não é. Os estudos mostram que não. Hoje o Boris Johnson testou positivo e aí o que acontece? O Boris Johnson, ele foi a primeira pessoa a defender o isolamento vertical, que é o que o Bolsonaro defende. Foi um vídeo de 3 semanas atrás, eu até comentei esse vídeo aqui quando saiu, foi antes de estar todo esse caos no mundo. Ele falou, quando acontece uma coisa, você sabe que tem que levar um golpe, é melhor levar um golpe só no queixo. Ele falou exatamente essa palavra, é melhor levar no queixo de uma vez, depois a gente se levanta, a população já vai estar imune e vai estar tudo certo. E o Donald Trump foi com ele e eles queriam isso, isolamento vertical e tentar salvar a economia. Aí vem um estudo mostrando que ia morrer mais de 250 mil pessoas na Inglaterra. A Globo também mostrou esse estudo, falou sobre isso. E aí eles mudaram completamente de opinião e decidiram isolar as pessoas em casa e, para salvar a economia, dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa. E aí a Globo até mostrou os Estados Unidos imprimindo dinheiro. Eles vão demorar 3 semanas para imprimir todo o dinheiro que eles vão pagar para os cidadãos norte-americanos. E o Brasil nada. O Congresso brasileiro adotou a estratégia é essa no Brasil. A estratégia é Bolsonaro agora é um presidente decorativo, impeachment não. Por quê? Partindo por enfrentamento contra o Bolsonaro, vai acontecer o seguinte, o Bolsonaro não vai fazer o que ele quer, de qualquer maneira ele não vai fazer porque é impossível fazer o que ele quer. E a oposição, ou as pessoas normais, e aí quando eu digo oposição, eu estou colocando a direita na oposição, não só a esquerda, quem está contra a barbárie, contra o caos bolsonarista, não vai conseguir também 100% do que quer. E vai acontecer que o Bolsonaro, quando começar a morrer muita gente, quando o desastre começar a acontecer, ele vai falar que a culpa é do Congresso, a culpa é da mídia, a culpa é de quem não deixou ele governar. Então, a estratégia do Congresso é o seguinte, não pedir impeachment agora, depois deixar o Bolsonaro achar que governa e, por outro lado, o Congresso começa a aprovar, aprovou ontem de 200, mudou para R$ 1.200 por família a renda básica por cidadão, que ainda é pouco, muito, muito pouco, ainda é uma vergonha, deveria ser bem mais do que isso e deveria ser para muito mais gente do que deveria ser para 40, 50, 60, 100 milhões de brasileiros ganhando isso aí, cada um deles, não por família, mas é um começo. O Bolsonaro era contra, o Bolsonaro queria dar R$200. Quando o Congresso aprovou, o Bolsonaro fingiu que a proposta era dele e não era, ele era contra. Então o Bolsonaro mente, ele continua mentindo. Então a estratégia é deixar o Bolsonaro achar que governa, deixar os bolsominions apoiarem o Bolsonaro, porque vai dar errado. Hoje a Globo voltou a atacar o Bolsonaro e repetiu, olha, em Milão, e eu tinha falado isso aqui um tempo atrás, em Milão, o prefeito de Milão, ele fez uma campanha chamada Milão não pode parar. Qualquer semelhança com a campanha do Bolsonaro, o Brasil não pode parar, é mera coincidência. Sabe o que aconteceu em Milão 2 semanas depois? Eles tiveram que voltar a fechar tudo e proibir as pessoas de saírem na rua, porque o número de infectados e de mortos é gigantesco, O Bolsonaro ainda, tem gente burra no governo, eles não entendem que não são apenas as pessoas que estão doentes, que estão morrendo, não é só aquele número. 10%, o Brasil tem cerca de 3 mil casos, 330 pessoas precisaram ser internadas na UTI. Então, mais de 10%, 11% dos casos, a pessoa precisa de uma UTI. Aí, você imagina, se 1 milhão de pessoas tiverem isso, você precisa de 100 mil leitos de UTI ao mesmo tempo. E as pessoas ficam, em média, 2 a 3 semanas na UTI. Não é que o cara fica na UTI 1 ou 2 dias, depois ele sai e dá vaga para outro. Não, ele fica 2 a 3 semanas. E o problema é o seguinte, as pessoas que precisariam, quem tem ataque do coração, câncer, outras doenças, continua tendo e continua precisando, só que vai estar cheio. As pessoas vão acabar morrendo sem necessidade de morrer. E todo mundo sabe que isso vai dar errado. Então a estratégia é isolar o presidente, deixar ele falando abobrinha, tentar contornar o desastre que ele está tentando fazer de outras maneiras, e aí quando der errado o que ele está fazendo, aí pode atacar o presidente com todas as armas. Temos o mercado financeiro, a Globo, que é o maior canal de mídia, temos Jovem Pan, Estadão, toda a mídia corporativa representada pelo mercado financeiro está contra o Bolsonaro. E tem uma coisa, se o Bolsonaro realmente mentiu sobre o teste dele, ele vai ter a mídia estadunidense contra ele. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro teve com o Trump. E ele teve com o Trump quando toda a comitiva do Bolsonaro ficou infectada. E o que acontece é, se o Bolsonaro
estava infectado, ele mentiu que não estava, ele mentiu para o presidente dos Estados Unidos. Sabe o que isso significa? Que ele colocou em risco a pessoa mais poderosa do mundo. E lá nos Estados Unidos, quem assiste filme, quem nunca foi lá, mas assiste filme, sabe como eles têm a importância do presidente dos Estados Unidos. Toda a mídia norte-americana, aí põe CNN, Fox News, NSBC, toda a mídia norte-americana vai se voltar contra o Bolsonaro, porque ele é um mentiroso, ele colocou a soberania do maior país do mundo em risco por uma mentira que não importa o motivo pelo qual ele mentiu, ele não poderia ter feito isso. E aí vocês vão ver mercado financeiro que já está contra ele, voltar todas as armas contra o Bolsonaro. E esse pessoal, eu já falei aqui várias vezes, o Bolsonaro joga damas. E ele joga dama igual um pombo, ele vai mexendo as peças sem ver nada. O mercado financeiro, a Globo, essas pessoas todas, eles jogam xadrez, eles jogam muito bem. Eles ficaram anos para dar um golpe na Dilma, jogando xadrez pouco a pouco, e a Dilma, o governo Dilma, a assessoria da Dilma, sem jogar nada, assim, nomeando pessoas a esmo, sem ligar para nada, levou um golpe. O Bolsonaro é mais fácil ainda de cair, porque o Bolsonaro, ele faz tudo errado, ele faz tudo ao contrário do que deveria ser feito, ele continua fazendo. E eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo pessoal. O meu sogro, polonês, lá na Polônia, ele está com câncer, ele fez uma operação na garganta, no pescoço, na boca, na segunda-feira. E ele deveria ficar uma semana no hospital, entubado e recebendo soro na veia. Depois da operação de câncer. A operação deu tudo certo, não se preocupem. O que acontece? No dia seguinte à operação dele, uma criança de 4 anos chegou no hospital com um acidente. A avó da criança chegou. Chegaram de helicóptero no hospital, era um caso grave, e a avó chegou com a criança. Os médicos começaram a perguntar, cadê a mãe da criança? E a avó não queria responder. Esse era um dos poucos hospitais na Polônia que não estão com pessoas do coronavírus. As pessoas com coronavírus vão para outros hospitais que não podem ficar misturados, que quem está em hospital está no grupo de risco. Aí o que acontece? A avó da criança mentiu, a criança tinha coronavírus, a criança sofreu um acidente, tinha coronavírus, a mãe da criança tinha coronavírus, eles tinham voltado da Alemanha uma semana antes e os dois infectados, a criança, claro, assintomática. E a mãe da criança não foi levar porque a mãe da criança está isolada em casa. O que aconteceu? Por causa de uma criança, essa criança ficou 24 horas numa sala com outras crianças lá no hospital. Por causa disso, tiveram que isolar o hospital inteiro. O meu sogro ficou menos de 24 horas no hospital, ele deveria ficar uma semana entubado, porque ele não pode comer nada sólido, e ele tá com soro. Mandaram ele para casa. Ele está em casa, bebendo água, passando fome. É isso que está acontecendo, porque ele está no grupo de risco. Porque por causa de uma criança com coronavírus, ele pode morrer, e não só ele. Há pessoas em situação pior que a dele, com a saúde mais debilitada que a dele, que poderiam morrer aí por causa de uma pessoa com coronavírus. Pode morrer 10, 15, 20, 30 pessoas, pode ter um foco ali, e aí o que acontece? Uma grande tragédia. É isso o que acontece. A doença pode não matar, mas a doença mata outras pessoas que não deveriam ter morrido. Se ele agora está em casa, sem soro, sem estar entubado, se ele sofrer alguma complicação, a coisa fica feia, ele vai correr risco. No caso, tudo parece que ele está ok. Eu falei com ele hoje, ele está ok, ele está com fome, que não pode comer, mas ele está ok, e de vez em quando vai um médico, ele tem um médico que mora na vila dele, que vai lá na casa dele e vê. Mas, olha isso, esse é um caso. E as pessoas que não têm um médico na vila, e as pessoas que não têm tanto dinheiro, e as pessoas que estão em situação muito pior, o que acontece? Essas pessoas tiveram que sair de um hospital para ir para outro, ou retornar às suas casas e correr risco de vida por causa de uma pessoa. Agora imagina isso num país inteiro como o Brasil, que não tem saneamento básico, que tem uma aglomeração de pessoas em todo lugar. A favela é um lugar em que há uma aglomeração muito grande de pessoas. Não tem como dar certo. E o Bolsonaro consegue enganar uma parte da população, só que essa parte da população tem uma coisa. Quando começar o desastre, essas pessoas vão sentir uma culpa, vão sentir uma primeira negação. Elas estão ainda em fase de negação. Depois vai vir a culpa. E elas vão ter que direcionar esse sentimento para alguém. E elas vão direcionar em quem as convenceu a apoiar a barbárie, a apoiar o caos. O Bolsonaro não sai dessa crise no poder.
ele não sai. Na hora que o Bolsonaro estiver fraco, todas as armas já estão apontadas, ele já está cercado, ele está igual o amiguinho dele, aquele assassino Adriano da Nóbrega, ele está cercado por todo mundo, isolado numa casa. Estamos só esperando a hora de atirar, é isso. Não literalmente, mas a morte política do Bolsonaro é questão de tempo, de muito pouco tempo. Ele está cercado, só esperar a hora. É isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, deixa seu comentário o que você acha que vai acontecer e vamos pra cima deles. Agora é a hora. Vem com a gente, se inscreve no canal. Falou!